Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Apenas esse versículo que é simples e que é direto. E que eu disse na semana passada, se nós cumprir esse versículo, acredito que hoje nós vamos chegar nele e vamos aprender como fazer para não dar lugar ao diabo. Os irmãos podem ler todos juntos? Não. Mais uma vez. Amém. Não deis lugar ao diabo. Essa é a base que nós pegamos na semana passada para a gente começar um estudo dentro da carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Nós lemos também na semana passada alguns versículos de Apocalipse 2, que é a carta também endereçada à igreja de Éfeso. E eu disse que a igreja de Éfeso ela ficou conhecida como a igreja que perdeu o primeiro amor. E dentro dessa carta, a igreja de Éfeso, escrita por Paulo, quanto Apocalipse 2, escrita por João, mas direcionada direto de Deus para o anjo da igreja que era o pastor, a igreja, antes de deixar o primeiro amor, recebeu alguns conselhos, e por não ouvir os conselhos de Deus, eles deixaram uma marca negativa na sua história. Então a gente já falou sobre isso, que quem não ouve a voz de Deus, o conselho de Deus, a palavra de Deus, acaba deixando uma marca negativa em sua história. A gente parou aqui no 19, Vamos ler desde o 17 aqui do capítulo 4, diz assim: E digo isto, e testifico ou afirmo no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Primeiro lugar, na vaidade do seu sentido. Nós falamos sobre isso. Os cristãos da igreja de Éfeso deixaram a sua mente se envaidecer. A vaidade estava na mente deles. Depois nós vimos que desceu para o coração, nós vimos que depois a vaidade foi para o corpo, e aí nós vimos que a vaidade deles acabaram atrapalhando a maneira deles andar diante de Deus, e isso levou a eles a abandonar o primeiro amor. Eu disse também na semana passada, só para a gente lembrar, que existe um pecado, que creio que esse pecado é o que mais vai levar as pessoas para o inferno. Quem lembra qual é? Orgulho. Orgulho é o pecado que talvez mais vai levar a pessoa para o inferno. E eu disse que a questão não é pecar, a questão é não reconhecer que pecou. Porque pecar todo mundo erra, errar todo mundo, falhar todo mundo falha. A questão, o orgulho não deixa a pessoa reconhecer que pecou. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer que errou. Então vamos lá, versículo 18, nós lemos, olha o que estava acontecendo com alguns cristãos de Éfeso. E Paulo aqui, eu disse que ele está dando conselhos para a igreja. Porque tanto Paulo, direcionado por Deus, quanto o próprio Cristo, direcionando João para escrever, ele já sabia que aquela igreja estava caminhando para abandonar o seu primeiro amor, ou abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Vamos lá, versículo 18 diz que eles eram entenebrecidos no entendimento coberto, entendimento tampado, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então começou na mente, depois desceu para o coração. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, perdeu o sentimento de alegria, perdeu o sentimento de paz, perdeu o sentimento de comunhão, uns para com os outros. Então percebe, primeiro a mente ficou vaidosa, depois desceu para o coração e acabou contaminando o corpo todo. Agora vamos lá, se entregaram a todo sentimento
se entregaram à dissolução, nós já falamos que dissolução semana passada, rompimento, separação. Foi assim, eles começaram com a vaidade na mente, a vaidade desceu para o coração, depois eles perderam o sentimento, o desejo de vir para a casa de Deus, porque como afetou todo o seu corpo, qual é a desculpa do cristão quando começa a afastar de Deus? A gente falou semana passada, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou no culto, né? Hoje eu trabalhei muito, hoje eu vou no culto, mas isso já caminhando para perder o seu primeiro amor. Eu disse também que o cansaço, na verdade, não é físico. O cansaço, na verdade, aí já é um cansaço espiritual, né, que faz com que a pessoa não desperte, não caminhe para a presença do Senhor. Então, vamos lá. Se entregaram à dissolução, rompimento, separação de Deus. Agora, acho que a gente parou aqui. Para com avidez cometerem toda a impureza. O que é avidez, pastor? Avidez é cobiça. Avidez é desejo. É até importante a gente falar sobre isso, que antes da pessoa pecar, vem o desejo de pecar. Antes da pessoa pecar, a pessoa começa a cobiçar o pecado. O que é cobiça, pastor? Cobiça é concupiscência. Concupiscência é desejo de fazer o que não pode fazer, ou desejo de ter o que não pode ter. A pessoa olha alguma coisa que não é para ele e ele começa a cobiçar. A pessoa olha um negócio que não é dele e ele começa a desejar. O que é isso? Isso chama concupiscência. E a concupiscência é a mãe da morte. E é a avó do pecado. Pastor, até o pecado tem avó? Tem. A avó do pecado é a concupiscência, a mãe da morte, né, é o pecado. Então, antes, a concupiscência, ela faz a pessoa pecar, e o pecado faz a pessoa morrer. Vamos ler aí, Tiago, capítulo 1, versículo 5, 15, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Quem que dá à luz o pecado? Concupiscência, então é o desejo, né? É a cobiça. Dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a... Então a avó da morte é a concupiscência, é o desejo. Né? O pecado, até esse miserável, até a morte tem mãe e tem avó, né? É difícil. E tem pai também, o diabo. Então, irmãos, avidez, cobiça, desejo, nós estamos aprendendo aqui o que levou os cristãos de Éfeso a abandonar o primeiro amor. Tudo que falamos na semana passada e tudo que vamos falar hoje aqui foi o que levou a eles a abandonar o primeiro amor. Então, uma das coisas que levaram ele a abandonar o primeiro amor, cobiça, desejo. O desejo desceu no coração, consumou, gerou o pecado. O pecado gera morte. Lembrando vocês que não é a morte física aqui, é a morte espiritual. Porque às vezes tem pessoa que pensa, pastor, eu estou pecando, estou errando e não morri, está morto espiritualmente. Né? Então o pecado sendo consumado gera a... Agora presta atenção no versículo de número 20. Estamos no capítulo 4 de Efésios. Mas vós não aprendeste assim... Está falando aí de Cristo ou a Cristo? Vós não aprendeste assim a Cristo. Não é Cristo que estava ensinando eles. Cristo em si, ele já é o próprio ensinamento. Eles estão aprendendo aqui com quem? Com Paulo. Quem está escrevendo a carta? Paulo. Então, eles estão aprendendo de Cristo, através de Paulo, para eles saber qual é a maneira que eles deveriam viver.
Quando Paulo está dizendo para ele assim, vós não aprendeste assim a Cristo, eles estão dizendo, ó, o nosso exemplo é Cristo. É só fazer como ele fez. É só viver como ele viveu. É só andar como ele andou. Né? Então, Paulo está escrevendo, mas Paulo está deixando bem claro. Vocês estão aprendendo de mim, mas não é sobre mim. Vocês estão aprendendo de mim sobre Cristo Jesus. Então, o espelho não sou eu. O espelho é Cristo Jesus. Então, mas vós não aprendeste assim a Cristo, a respeito de Cristo, sobre Cristo. Vamos lá, versículo 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Detalhe, uma coisa, irmão, é você escutar, e outra coisa é você ouvir. Quem não tem deficiência de audição, escuta. Mas nem todos que escutam ouvem. Em todas as 7 cartas do Apocalipse, no final eles terminaram dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não é escuta o que o Espírito diz, é ouve. Porque tem pessoa que escuta, mas não pratica. Né? Tem pessoa que escuta, mas não coloca em prática. Agora, quem ouve, por isso que a Bíblia, você não vai ver em momento nenhum alguém falar, escutei a voz de Deus. Você vai ver na Bíblia falar assim, e ouviu a voz de Deus. Porque os profetas ouviam a voz de Deus e colocavam aquilo em prática, e colocavam para a igreja. Então, lembra disso, a palavra de Deus não é para ser escutada. A palavra de Deus ela tem que ser ouvida. E quem ouve, pratica, né? Olha o que Paulo diz, se é que tendes ouvido. Então, Paulo está dizendo assim, vocês só escutaram, né? Não ouviram. E nele fosse ensinados como está a verdade em Jesus. Então, quando Jesus estava dizendo, eu sou a verdade, né, ele estava concordando com o que Paulo está dizendo aqui. A verdade está em Jesus. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Porque o velho homem, o que acontece com ele? Ele se corrompe pelas... O que é concupiscência? Nós já aprendemos. Desejo, o que mais? Cobiça. Então, o velho homem, irmãos, ele deseja. O velho homem, ele cobiça. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, enganoso é o coração do homem. Porque às vezes o coração cobiça o que você não vai poder dar. Às vezes o coração vai desejar o que você não pode dar. Aí o que Paulo está dizendo para eles? Ó, meu filho, vocês precisam despojar. O que é despojar? Abandonar, largar. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador, a gente abandona o velho homem. A gente larga o velho homem. O que é o velho homem, pastor? As velhas práticas, as velhas maneiras de viver. Né? Aquilo que fazia já não faz mais, nós vamos ver aqui. Agora, olha o conselho, versículo 23. Você vai largar o velho homem, você vai abandonar o velho homem. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? A partir do momento que vocês abandonar o velho homem, vocês vão estar prontos para receber, né, um novo sentido. Enquanto você estiver cheio do velho homem, irmão, não vai haver lugar para o Espírito Santo trazer coisa nova para a sua vida. Só vai abrir espaço para coisa nova a partir do momento que você começar a liberar aquilo que é velho. Enquanto tiver coisas velhas na sua vida, as velhas práticas, velha maneira de viver, o Espírito Santo vai bater, mas não vai achar lugar para entrar. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, 12, e versículo 2, não vos conformeis
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sei se você está prestando atenção, mas eu estou na palavra. O primeiro lugar que o inimigo atingiu os cristãos de Éfeso foi aonde? Na mente. Aí o primeiro lugar que Paulo disse que eles deveriam se limpar é aonde? Na mente. É o lugar que o inimigo mais vai te atacar. Na mente e no seu coração. Então é o lugar que você precisa mais proteger. É o lugar que você precisa mais blindar. A sua mente. O seu coração. É por isso que ele diz aqui, ó, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa achar lugar na sua mente. A palavra de Deus precisa achar lugar no seu coração. Se você não ocupar a sua mente com a palavra, se você não ocupar ela com as coisas de Deus, vai dar um jeito de ocupar com outras coisas. O inimigo vai achar uma brecha e vai começar a colocar outras coisas na sua mente. Eu disse na semana passada que o nosso corpo, ele vai refletir aquilo que a nossa mente produzir. A vaidade não começa no corpo, a vaidade começa na nossa mente. Quem tem a mente vaidosa vai refletir vaidade no corpo. Mas quem tem uma mente santa, uma mente saudável, no seu corpo vai refletir santidade. Não é assim que vai funcionar. Então blinda a sua mente. Então proteja a sua mente. Teve um dia que um rapaz me fez uma pergunta sobre alguma coisa de Bíblia, e eu não concordei com ele, porque ele falou, pastor, isso não era só antigamente não e tal, isso hoje pode. Eu falei assim, irmão, na verdade, o que é base a gente não pode tirar não. Isso não era só para antigo não, isso serve para nós também. Aí ele falou assim, pastor, o senhor é novo, mas tem mente de velho. Eu falei assim, não, eu que tenho mente de crente, você tem mente de desviado. Então tem gente que tem mente de desviado. Aí quer colocar na sua mente que, isso não tem problema, isso, nós vamos ver aqui que tem problema daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Se o primeiro lugar que o inimigo ataca é a sua mente, o primeiro lugar que Deus quer restaurar, quer renovar quando a pessoa converte, também é a sua mente, né? É a sua consciência. É por isso que a Bíblia diz assim, Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, você medita onde? Não é aqui? Pastor, então eu vou ter que ler a Bíblia o dia inteiro? Meditar não é ler, irmão. Meditar é pensar. Por exemplo, a gente está ouvindo a palavra aqui, a gente vai embora pensando nela, ela fica na nossa mente. Ela fica falando conosco aqui. É como o boi. Quem já mexeu com boi aí sabe que o boi come o capim e o capim acaba. E depois que o capim acaba, ele continua remoendo. É assim ou não? O capim já foi embora há muito tempo e ele está lá remoendo. Ele está lá mastigando. Não é por que ele continua mastigando, pastor? É porque ele continua sentindo o gosto do capim. Então, meditar é isso. Você já ouviu a palavra, você leu a palavra, mas você precisa remoer ela. Você precisa sentir o gosto dela. Você lê uma palavra de manhã, você passa o dia remoendo ela. Você passa o dia pensando nela. Aí o inimigo, quando vier, não tem lugar. Né? Não acha brecha. Mas, às vezes, a gente não lê a Bíblia. Aí a gente fica pensando em outras coisas. Né? Aí atrapalha. Então, vamos lá. Vos renoveis no espírito do vosso sentido, né, dá lugar, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É tão interessante, irmão, a Bíblia, irmão, é completa. E quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo algo que não vai gerar dúvida em você em nenhum momento. E até aproveito a oportunidade para te dizer que
é muito fácil a gente saber quando uma profecia é de Deus e quando não é. Geralmente, quando Deus, irmão, aponta algo em você de falha, geralmente, junto com Deus apontando a falha, Ele traz a solução. É raro Deus falar, você precisa disso, a sua vida está assim, assim, assim. Mas como que eu vou consertar? Eu fiquei em dúvida, às vezes a pessoa fala, eu fiquei em dúvida se foi Deus que falou, não. A palavra de Deus, irmão, não gera dúvida. O que gera dúvida é o próprio homem. Porque Deus falou qual era o problema da igreja de Éfeso e deu a solução. Você leu lá, você lembra o que nós lemos semana passada? Apocalipse 2? Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse aí era o problema. Aí o que Deus falou com eles? Primeiro, arrepende-te e depois, e volta a praticar as primeiras obras. Então Deus levou eles até o problema e deu a eles a solução do problema. Então, às vezes, tem umas profetadas que a pessoa lança e deixa a pessoa, em vez de deixar a pessoa consciente daquilo que está, deixa a pessoa perturbada. Aí não é de Deus. Não é fácil de conhecer através da palavra. Então, olha o que está dizendo aqui. Você vai revestir do novo homem, que segundo Deus, tá? O homem que não é segundo Deus, ele vive de qualquer jeito, ele vive de qualquer maneira. Mas o homem que é segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Pastor, o que nós trouxemos do mundo que serve para nós na igreja? Nada. Nicodemos perguntou a Jesus assim, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é que Jesus falou com ele? Você tem que nascer de novo. Como disse, tem lanterneiro aí? Tem ninguém que trabalha lanternagem não, né? O cara capota o carro e vai lá e fala assim, não tem jeito com isso, perca total. Era nós lá no mundo. Jesus falou assim, você deu PT. Você tem que nascer de novo. Aí a gente nasce da água, que é a palavra, nesse sentido, e do Espírito. É porque não pode colocar remendo novo em veste velha, e nem pode colocar vinho novo em odre velho. Deus vai fazer de você uma nova pessoa, Deus vai fazer de você de uma nova criatura. Até porque se a gente ficar lembrando o que a gente vivia lá no mundo, é porque está com vontade de voltar. É porque está com desejo de voltar para lá. Eu nem gosto de ficar muito contando passado, não, porque não tem saudade nenhuma. Sofrendo duas. Então, vamos lá. O homem de Deus, que começa a andar segundo a vontade de Deus, ele é criado. Ele não é feito, tá? Ele é criado. Só para você entender, o homem foi feito na terra, mas o homem foi criado no céu. Na terra, Deus usou a matéria-prima para fazer o homem, que foi o pó da terra. Mas Deus soprou na narina do homem o que ele já havia criado no céu, fôlego de vida. Por isso que a Bíblia diz assim, sobre Jesus, nele estava a vida. Quando Jesus desceu do céu, você pensa, ou antes dele descer, Jesus não aceitou repartir com nós só uma herança que era dele. Tudo que tem vida veio de Jesus. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. É tão interessante, irmão, que João vai dizer no versículo 3, ou 4, se eu não me engano, 4, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que tudo foi feito por ele? Porque a vida estava nele, a vida estava com ele. Então, vamos lá, nós somos criados, ou seja, de algo que não existia. Fazer, tem o verbo asar e bará, Fazer, verbo asa. Criar, verbo bara ou bará. Criar daquilo que não existe. Então, Deus, quando Ele criou o homem, lá no céu, o homem foi criado no céu e feito na terra. Antes de Deus fazer o homem, Deus já tinha criado o homem. Porque Ele nos criou daquilo que não existia. Então, a partir do momento que o homem
aceita Jesus como Salvador, Deus cria em nós uma nova maneira de viver, uma nova maneira de agir. Sabe por quê? Qual de nós que conseguiria estar aqui se Cristo não tivesse nos trago e mudado a nossa história? Ou qual de nós conseguiria largar tudo que nós fazia sozinho, se não fosse Deus entrar e libertar? Nenhum. Então Deus cria em nós algo que não existia. E sabe o que Ele criou em nós mais lindo que não existia? Desejo de adorar Ele, desejo de estar na sua casa, desejo de estar na sua presença, desejo de estar aqui, servindo a Deus, porque os desejos humanos não é só para as coisas do mundo. Desejo de adorar, isso é o Espírito Santo que está dentro de nós, né, que faz com que nós tenhamos desejo de adorar o nome dEle. Então vamos lá, quando eu disse que a Bíblia é completa, porque Paulo parece que ele segue aqui, parece que ele inverte alguma coisa, ou ele inverte, ou nós pensamos que Paulo inverteu. Porque Paulo, ele coloca aqui a justiça na frente da santidade. O verdadeiro homem de Deus, antes dele ser santo, ele precisa ser justo. Porque tem muita pessoa que quer ser santo, mas ele pratica injustiça. Aí não tem santidade. Primeiro justiça, depois santidade. Primeiro eu preciso ser justo com os meus irmãos, para depois eu buscar a santidade. Santidade não é algo que Deus dá. Santidade é algo que nós conseguimos. Deus não te dá santidade. Deus vai te dar as ferramentas para você buscar a santidade. Deixa eu tentar te explicar. Para ser chamado, graça, misericórdia. Mas para ser escolhido, conduta, maneira de viver. Por isso que a Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são. Porque para chamar, Jesus morreu na cruz para chamar todos. Está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. Graça. Mas ser escolhido, conduta. Vamos lá. Você vai enviar um currículo para uma empresa. A empresa está precisando de 100 funcionários. 1000 pessoas vai mandar currículo. Ele vai saber quem você é através de quê? Através do currículo que ele vai ler. Dentro de 1000 ele vai escolher 100 através do currículo. Assim também é na casa de Deus. Nós somos um currículo aberto diante de Deus. Então, para ser escolhido, depende da sua conduta. Depende do seu esforço. E santidade se alcança através de conduta. Santidade se alcança através de esforço nosso. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, ó, sede santos. É uma escolha, você ser ou não ser. Né? Então, vamos lá. Antes de você ser santo, você precisa ser justo. Não existe santidade em nenhum injusto. Porque se alguém injusto for santo, a injustiça estaria em Deus, né? E Deus não é injusto. Então, antes de você ser santo, você precisa ser justo. A obra de Deus não começa na nossa vida com santificação. A obra de Deus começa na nossa vida com justificação. Nós estamos justificados por Cristo. E quem é justificado, a partir daí tem condição de se tornar santo. Enquanto a pessoa não for justificado, não existe santidade. Então vamos lá. Paulo aqui então não está errado, né, pastor Ivan? Isso aí. Justificação, Jesus te justifica a partir do momento, é um ato, né? Isso aí. E santificação é progressiva, até alcançar a estatura de varão, a gente vai caminhando para isso. Entendeu? Agora vai apertar mais, irmão. Vai apertar mais aqui.
Quem pode ler? Versículo 25. É bom vocês lerem, que nem eu vou ler, que vocês vão ver que está na Bíblia. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmão, aqui começa a apertar. Faz parte da santificação já. Pelo que deixai. Irmão, essa palavra deixai me dá a entender que lá dentro da igreja tinha uns mentirosos lá que gostavam das mentiras. Porque se Paulo está mandando deixar, é porque tinha alguém que praticava, sim ou não? Pelo que deixai a mentira. Eu até tenho um estudo, depois eu vou ver se eu acho ele. Mentira, um hábito mortal. Tem gente que tem hábito de mentir. Tem gente que é tão mentiroso que até ele mesmo acredita na mentira dele. Do tanto que ele pratica, ele mesmo vai acreditando. Você sabia que aquilo que a gente vai praticando, a gente vai ter facilidade, né, pastor, de desenvolver, de praticar, de fazer, aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia. Pelo que deixai a mentira. E falai cada um com o seu próximo. Verdade, porque somos membros uns dos outros. Somos um só corpo. Há 3 coisas que ficou como base na minha vida que eu aprendi desde criança. E minha mãe não era crente. Primeira, ela falou assim: não pegue nada que é dos outros. É melhor você ser chamado de pobre do que de ladrão. Segundo, não desrespeite ninguém. Porque se você quer ser respeitado, você precisa respeitar. Irmão, respeito não adquire com imposição, não. Respeito se adquire respeitando. E terceiro, ela sempre falava: mentira tem perna curta. Isso aí, irmão, faz parte do caráter nosso. Antes de ser cristão, precisa fazer parte. Ela falava isso com a gente todo dia: não pegue nada que é seu, que não é seu. Respeite as pessoas se você quer ser respeitado. E mentira tem perna curta. Uma hora alguém descobre e aí o negócio dá errado. Então, irmão, deixai a mentira. Tem gente que fala: vou pegar uma mentirinha aqui, mas cuidado. Isso se tornou hábito na vida de muitas pessoas. E ele não consegue falar 10 palavras mais sem mentir. Então, dentro da igreja de Éfeso, isso foi separando eles de Deus. Foi abandonando o primeiro amor. E ainda tem mais. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Isso é algo individual, irmãos. Isso é algo que, individualmente, nós precisamos ter isso, dentro da nossa vida. Às vezes tem pessoa que fala assim: fulano fala de uma maneira muito arrogante. É melhor um arrogante verdadeiro do que um manso falso. Então, às vezes, a pessoa vai numa outra na conversinha fiada e acaba sendo levado pela mentira. Então, precisamos falar a verdade. Precisamos ser verdadeiros uns para com os outros, porque nós somos irmãos uns dos outros. E você não está mentindo para ninguém, você está mentindo para si mesmo. A mentira começa aí dentro da mente, e vai mentindo para si mesmo. Geralmente, a pessoa que fala a verdade, geralmente a pessoa que se posiciona na verdade, ele é odiado por uns e amado por outros. Ele tem amigos, mas ele também tem inimigos. Porque ele fala a verdade. Então, é assim que vai acontecer. Então, sempre você vai ter que observar isso em sua vida. E tem outro detalhe. Guarda isso aí.
há 3 tipos de pessoas que estão à sua volta. Primeiro tipo de pessoas, aquelas que te conhecem. Segundo tipo de pessoas, as que pensam que te conhecem. E terceiro tipo de pessoa, as que não te conhecem. As que te conhecem, te aceita da maneira que você é. As que te conhecem, né, não, isso é o jeito dele mesmo, eu conheço, mas eu gosto, né, assim mesmo. Te aceita, te entende da maneira que você é. Os que pensam que te conhecem, vai ficar sempre com o pé atrás. Ah, não sei, falou verdade ou falou mentira, porque pensa só que te conhece. E as que não te conhecem, guarde isso, são aquelas pessoas que vão te julgar. As que te conhecem te aceita, te entende. As que não te conhecem, fica com o pé atrás sobre você. E as que não te conhecem, são aquelas que vão te julgar. Porque quem te conhece não te julga. Mas quem não te conhece, certamente vai julgar você. Isso é tão interessante, irmão, que isso acontece às vezes dentro de casa, viu? Olha para você ver. A Bíblia disse que Jessé chamou Davi. Falou, senhor Davi, leva uns pães para os seus irmãos e leva uns queijos lá para o rei, para Saul. Aí Davi vai até onde ele estava acampado. Quando Davi chegou, o irmão dele mais velho, por nome de Eliabe, né? Eliabe falou assim com Davi, o que você está fazendo aqui? Eu bem conheço a maldade do seu coração. Eu te pergunto, o coração de Davi era mau? Sim ou não? Davi era um homem segundo? Aí Eliabe olha para ele e fala assim, eu te conheço. Pensava que conhecia. Ou, na verdade, não conhecia. O que você está fazendo aqui? Eu bem conheço a maldade do seu coração. Irmão, você tem amigos, você tem pessoas do seu lado, você tem família, você convive com pessoas dentro de casa, mas quem te conhece de verdade é só Deus. Aleluia. Só Deus sabe de verdade quem você é. Tem gente que fala assim, você me conhece, né? Não conheço, não. Bem conheça a maldade do seu coração. Você guardou isso aí? Então tem esses 3 tipos de pessoas à sua volta. Né? E geralmente você vai ter dificuldade com quem não te conhece, porque é esses aí que vão te julgar. Vamos lá. Então deixa esse negócio de mentira para lá, irmão. Falar é a verdade, custe o que custar, paga o preço que tem que pagar, mas fala a verdade. Pelo que deixar é mentira e falar é a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pastor, tem como irar e não pecar? Acho que tem. Porque Deus ira? Sim ou não? Deus peca? Salmo de número 30, eu acho que é verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, em seu favor. Pode ler isso, vê se é isso aí. Salmo 30, verso 5. Presta atenção. Tem como irar e não pecar? Sim ou não? Então por que a gente ira e peca? Deus ira, sim ou não? Mas Deus peca? Por que Deus não peca? Está escrito aí no versículo que a gente leu.
Hã? Você percebeu aí, ó, a ira de Deus dura só um momento, mas o favor de Deus dura pela vida inteira. Em seu favor está a vida. Então, por que Deus ira, mas não peca? Entendeu, não? Como diz o pegou, não? Porque o favor de Deus é maior do que a ira de Deus. Então, na sua vida vai sobressair aquilo que for maior. Na nossa vida vai sobressair aquilo que a gente mais alimentar. Por exemplo, se você alimentar mais a carne, você vai viver os desejos da carne. Se você alimentar mais o Espírito, você vai viver segundo a vontade do Espírito. Então, maior do que a ira de Deus é o seu favor. O que é favor? Graça. Então, maior do que a sua ira contra alguém, deve ser a sua graça para com alguém. Ah, pastor, fulano de tal não merece. Nós merecíamos? Não merecia estar aqui? Por que nós estamos aqui? Graça. Favor. Então, se Deus é favorável comigo, eu também posso ser favorável com alguém. Ah, fulano de tal me fez irar. Mas não pode te fazer pecar. Até porque se alguém te irar e conseguir te fazer pecar, o diabo alcançou o objetivo dele, a pessoa depois pode até arrepender de ter tirado e você pecou, acabou. Então, irem, mas não peque. O prejudicado é só quem? Só você. Não é mais ninguém. Então, o seu favor precisa ser maior do que a sua ira. Porque está escrito, se vós não perdoardes vossos irmãos, as suas ofensas, o vosso próximo, o vosso Deus também não vos perdoará. Nós lemos aqui atrás, Paulo dizendo, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Então, Cristo ira, mas não peca. Deus ira, mas não peca. Você pensa, irmão, que Jesus apanhando, chicoteado, você pensa que ele teve um momento, eu disse, meu Deus, eu estou irado com esse povo. Pode ler. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que peque. E não fique o dia inteiro com raiva. É isso aí, irmão, que quer dizer o versículo. O dia do judeu, só para você entender, o dia do judeu começa quando o sol nasce e o dia do judeu acaba quando o sol se põe. O judeu cristão, não dorme com raiva de ninguém. Por isso que está escrito aqui, não ponha o sol sobre a sua ira. Não vai deitar, né? É isso que está dizendo aqui, não vai deitar com raiva de ninguém, você pode não amanhecer. Né? Você pode não levantar no outro dia. Aí quem te fez a raiva vai ter oportunidade de pedir perdão, misericórdia, e você morreu, infartou. Então, não ponha o sol sobre o sol. A ira é isso, não deixe o dia acabar com você irado. Às vezes te fez uma raiva lá de manhã, até o marido mesmo. Pediu café não está pronto, você levantou cedo para fazer o café, aí te fica emburrado o dia inteiro. O marido já tomou café lá na padaria, ou em outro lugar, e você continua lá brabo. Né? Aí o marido chega em casa de tarde do serviço, a mulher está com a cara fechada. Ah, você fez a janta? Ah, não tem janta também não, aí pronto. O pau quebrou. Vai dormir lá no sofá. Casinha de cachorro. Colocou o sol sobre a ira. Aí, irmãos, é complicado, mas a gente precisa de olhar muito bem para isso. Irai-vos e não pequeis. Então, eu já te mostrei que é possível irar e não pecar, sim ou não? Então, a partir de hoje, se você irar e pecar, é problema seu. Já aprendeu, né? Agora, irmãos, nossa, não vai dar tempo não, né? Versículo 27, a gente vai terminar aqui. E semana que vem a gente vai continuar. Não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa fica irada, ela está dando lugar ao diabo? Hã?
Você ficou com raiva de alguém. O diabo pode aproveitar aquela ira para entrar, sim ou não? Você está pegando mentira. Você está pegando mentira, você está dando lugar ao diabo. Então é isso aqui, ó. Você está cobiçando, desejando o que não pode. Você está dando lugar ao diabo. Você está rompendo a comunhão com Deus. Você está dando lugar ao diabo. Você está com o entendimento tampado para as coisas de Deus. Você está dando lugar ao diabo. Esse não dá lugar ao diabo, irmãos, está falando assim, ó. A Bíblia do pastor Carlinhos deve falar diferente. Não deem ao diabo oportunidade para tentar você. Pastor, o diabo me tentou. Dá uma segurada aí. Antes do diabo te tentar, você deu oportunidade para ele te tentar. A Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas maior é Deus. Onde está isso aí, pastor? Me ajuda aí. Hã? Moisés sabendo o versículo. Está lendo Bíblia mesmo? O senhor está chegando Bíblia nele lá. Leia aí, Moisés. Ou fala aí onde que está. Vou até beber água depois dessa. Fala aí, Moisés. É bom que eu deixe você até ler, porque você... Se não for também, você está enrolado. Está na mão aí, não está? Achou, não? 3,16. Ó. 1 Coríntios ou 2? Aí você enrolou todo. Não vem sobre vós tentação, senão humana. Mas maior é Deus, que junto com a tentação traz o escape. 1 Coríntios 10, Moisés, 13. Você acertou o livro, já está bom. Pode ler aí. Achou? Ah, não suportei. A saída tem. Então, como diz, o pessoal fala, o golpe está aí, cai quem quer. Então, o diabo, irmão, ele vai achar uma brecha, ele vai achar um lugar, e o que ele vai fazer? Vai lançar a seta. Como diz, se o peixe comer a isca, morre. Então, o diabo faz dessa maneira. Você deu uma brecha, irmão, ele fica 24 horas te vigiando, bramando como leão ao derredor. Então, uma brecha que você deu, ele, opa, aí se você não vigiar, tombou, caiu. Então, não deis lugar ao diabo. Pastor, tem uma maneira de eu não dar o lugar ao diabo? Tem. Vamos ler aí, Tiago 4, 7 e 8, a gente já termina, e na semana que vem a gente continua. 4, 7. Tá bom. Só o 7. Pastor,
como que eu não vou dar lugar ao diabo? Você já leu aí. Sendo sujeito a Deus. O que é ser sujeito? Obediente. Na do senhor fala diferente, hein, pastor Carlos? Oi? Na do senhor fala diferente? Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpe o coração, hipócritas. Meu Deus, eu não ia ler isso não, o senhor que está lendo aí. Então vamos lá. Obedeçam a Deus e resistir, e ele? Ah, pastor, o diabo está só vindo para o meu lado, é porque você não está sujeitando a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, ele não vem para o seu lado. Ele foge de você. Amém? Deus abençoe, obrigado, pastor, por